Meus amigos, dia 23 dos devocionais do livro Uma Vida com Propósito, e hoje a gente vai começar falando sobre crescimento e discipulado. Jesus, naquela época, era um grande mestre. Muita gente prega que Jesus era carpinteiro. Não, Jesus não era carpinteiro. O pai dele era carpinteiro, José era um carpinteiro, mas Jesus era um mestre daquela época, tanto que ele tinha autoridade para falar nas sinagogas e ele também escolheu seus discípulos, coisas que se ele não fosse um estudante da lei, se ele não fosse preparado para ser um mestre na lei, quando a gente vê Jesus falando com os escribas quando ele tinha 12 anos, os escribas só davam atenção realmente a quem seria um futuro mestre da lei ou quem seria um Raboni. Então Jesus era o mestre da lei, a cultura daquela época. E quando a gente estuda exegeticamente o texto, a gente consegue ver que Jesus não era um carpinteiro, Jesus era um mestre da lei. Então o carpinteiro não está batendo a porta, tá bom? O que isso tem a ver com discipulado? Seja você pastor, bispo, querubim, arcanjo, o que você quiser denominar, você não vai conseguir ir sozinho com o evangelho. Aquelas pessoas daquela época, os pescadores, cobradores de impostos, foram um tipo de pessoas que Jesus escolheu para andar com eles. E se Jesus escolhesse, trouxesse e falasse, receba agora o Espírito Santo, e fosse embora, aquelas pessoas ainda assim cortariam a orelha dos soldados, aquelas pessoas ainda assim negariam o evangelho quando fossem perseguidos, aquelas pessoas ainda assim não creriam na obra da cruz, precisaria tocar nas feridas de Jesus. Como que essas pessoas foram formadas nos grandes pregadores e apóstolos? Como Pedro, um homem completamente impulsivo, foi transformado num homem que prega e 3.000 pessoas se convertem. Isso não é simplesmente o Espírito Santo. Isso não é obra do Espírito Santo. Isso é uma obra de construção. A gente diz que é vida na vida. Jesus andou 3 anos e meio com os discípulos. Nesses 3 anos e meio, ele revelava o reino através de sinais e maravilhas e ele ensinava o reino através de parábolas, através de muitas coisas que ele fazia ali com os discípulos e muito tempo de qualidade que ele passava. Se você é um discipulador, se você tem pessoas que aprendem com você na caminhada, tenha tempo de qualidade com elas. Esse tempo de qualidade reflete a vontade de Deus na vida deles. Você consegue passar conhecimento, você consegue passar verdade. Então tenha tempo de qualidade com essas pessoas, tá bom? Segunda coisa, Jesus construiu um caráter naquelas pessoas. Jesus andava com elas e Jesus corrigia. Jesus apontava o erro e mostrava a solução. Não estou falando de criticar, condenar e julgar. Não, Jesus falava, Pedro, não é pela espada que você vence. Não é assim que funciona. Pedro, muito bem, não foi a carne nem sangue que te revelou. Pedro, aparta-te de mim, pois esse pensamento não é um pensamento do reino. O tempo inteiro, Jesus estava ensinando o reino para aqueles discípulos. Isso é nada mais, nada menos do que discipulado. Seja você quem for, seja você a pessoa que aceitou Jesus essa semana, ou seja você um pastor com 35 anos de ministério, você precisa de discipulado. Você precisa de alguém que vai falar, é isso, cara, esse é o caminho certo. E você precisa de alguém que vai falar, cara, tá errado. Isso não está de acordo com a palavra de Deus, isso não está de acordo com a sua identidade, isso não está de acordo com quem você foi criado para ser. Então, vamos rever isso, tá bom? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é compromisso. Cara, nenhuma árvore que é plantada, ela dá fruto na semana seguinte. A árvore, quando ela é plantada, ela precisa ser regada, ela precisa receber sol, ela precisa dos nutrientes na terra, a terra precisa ser uma terra fértil, e aí sim, essa árvore nasce, essa árvore cresce e essa árvore dá frutos. Por isso, por que eu estou falando disso? Porque nada mais é do que compromisso. Quando você se compromete com algo, você é resiliente com aquela coisa, você abraça aquela visão e você segue, independente das circunstâncias. Então, compromisso nada mais é do que o caminho para se ter frutos. Se você quer ter frutos na sua caminhada, o meio é compromisso. E a própria palavra de Deus diz que a árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Então, se você não dá fruto, você tem que ser cortado e lançado ao fogo. Então, dê frutos e tenha compromisso. O terceiro assunto é a parte de Deus e a nossa parte. É até engraçado falar disso. Primeiro, a gente tem dois extremos. A pessoa que quer deixar tudo na mão de Deus.
ah, Deus vai fazer, ah, Deus vai acontecer e eu só vou orar, orar, orar. Cara, orar é maravilhoso, orar move o céu e orar move o coração de Deus. Nós cremos um Deus que é imutável, mas o nosso Deus não é um Deus baseado na ciência. O nosso Deus não é um Deus baseado na filosofia e no pensamento grego de divindade. O nosso Deus é um Deus emocional. É um Deus que o coração dele se move com as orações. É um Deus que inclina os seus ouvidos para ouvir a oração dos seus filhos. É um Deus que revela personalidades como Pai. É um Deus que se ira e fala, aquele é o grande dia da ira do Senhor. Então o nosso Deus expressa emoções. O nosso Deus, ele é um Deus completamente diferente do que a filosofia prega, que é uma divindade, é um ser superior. Por isso que ele é perfeito. Deus, quando está lá em Isaías 37, se não me engano, o rei Ezequias, ele recebe um diagnóstico de morte. Você vai morrer, você está em estado terminal. Ele pega, olha para a parede, começa a chorar, começa a orar e Deus fala, volta lá, Isaías. Volta lá e eu vou acrescentar mais anos à vida dele. Isaías vai lá e volta. Ué, Deus muda de ideia? Não. Mas Deus faz a parte dele, que é revelar-se a nós, dizer a sua vontade a nós, inclinar os seus ouvidos para nossas orações e fazer com que tudo coopere para o nosso bem. Qual é a nossa parte? Nós não devemos simplesmente falar assim, Deus, toma, tudo depende de você. Não, Deus, a coisa mais incrível que podia ser feita, já foi feita, que é o Evangelho, que é a perfeição da obra redentora de Cristo Jesus. Essa é a sua parte. Deus, me ajuda, tá difícil, não estou conseguindo carregar. Deus, me mostra para onde ir. E Deus sempre vai estar lá para fazer a parte dele, mas ele não vai poder ir por você. Deus não vai poder alimentar o faminto por você. Deus não vai poder pregar o evangelho por você. Deus não vai poder viver princípios e valores que estão na palavra dele por você. Ele espera que você faça isso. Ele espera que você revele o reino. Ele espera que você ame o próximo. Entende? Essa é a sua parte e a parte de Deus. Eu já estou quase comendo meu tempo. Pensamentos, crenças e atitudes. Eu gosto muito de falar sobre isso porque eu sou coach e eu trabalho muito com isso. Pensamentos geram sentimentos, que geram emoções, que geram atos. E atos geram consequências. Isso é uma forma. Você pensa, você sente, aquele sentimento gera algo, aquela coisa que gerou se torna uma atitude e toda atitude tem uma consequência. Muitas das vezes a gente tem tudo isso negativo. Pode também acontecer o contrário. Um momento ou uma atitude de alguém pode gerar uma crença que pode se tornar um pensamento enraizado e aquilo se tornar em um bloqueio para algumas áreas da sua vida. E a gente chama isso de crenças limitantes. Um exemplo, eu fui traído pelo meu marido. E aí você nunca mais confia em homem nenhum. Eu fui esquecido na minha antiga igreja. E aí você simplesmente fala que igreja não presta. E você vai viver o evangelho do jeito que você quiser. Isso são crenças que precisam ser quebradas. Não é porque aconteceu uma vez, não é porque você tem uma experiência ruim, não é porque você tem medo de algo que aquele algo pode te destruir. Não é porque você tem medo de falar em público que aquele público está ali pronto para te julgar. Muitas das vezes, aquele público está ali pronto para receber a sua palavra, pronto para que você inunde aquele lugar e transborde da presença de Deus, mas você tem uma crença que você não foi chamada para falar em público, que você não pode, porque você tem medo e você tem uma vergonha. E isso simplesmente impede o agir de Deus na sua vida nessa área. Eu quero começar a caminhar para o final falando de renovação da mente e da fé prática. Eu acho que os dois, eles se casam. Se eu não tiver obras que justifiquem a minha fé, eu não tive uma renovação da mente. Muitas das vezes a gente fala, cara, eu peco e me arrependo, eu peco e me arrependo, eu peco e me arrependo, eu peco e me arrependo. Até quando vai ser assim? Sabe? Se você vive uma vida de pecado e arrependimento na mesma coisa, se aquele pecado de estimação e aquele arrependimento não é genuíno, não houve renovação da sua mente. Então a sua fé não é uma fé prática, tá? A sua fé é uma fé que você professa, é uma fé que você diz que tem, mas não é uma fé prática. Então,
nós precisamos de uma fé prática, nós precisamos revelar aquilo que cremos, nós precisamos ser a Bíblia que o mundo vai ler. A Bíblia está lá pronta para ser vivida e as pessoas estão prontas para serem alcançadas pela nossa vida através do Evangelho. E se nós não cumprirmos os princípios e valores que estão ali e tudo aquilo que Deus deixou de testamento de herança para nós, nós não vamos alcançar as outras pessoas. Nós vamos ter uma fé hipócrita, como em 90% dos lugares a gente vê muitos casos de pessoas que pregam e não colhem, porque não vivem o que pregam. Então, esses foram os pontos que eu anotei para poder falar com vocês. Espero que tenha abençoado a sua vida e nos vemos no próximo devocional. Valeu!